que Jesus, por ser humilde, por ser obediente, Deus concedeu a ele a mais alta honra. Colocou ele nos lugares mais altos, tudo porque Jesus foi obediente e humilde. A gente não precisa se colocar em lugares altos, a gente não precisa se engrandecer, basta a gente se submeter a Deus e Ele mesmo vai nos colocar onde Ele quer que a gente esteja. Ele só busca essa lealdade até o final, independente de todas as coisas. E além de Jesus ser leal, eu percebi que Jesus, ele, em todo momento aqui nessa terra, ele teve uma prioridade. Jesus, ele teve um foco. Nada nem ninguém tirou esse foco de Jesus. E os hábitos de Jesus, ele permaneceu o mesmo. Jesus, ele se despiu da sua natureza como Deus. Veio como homem, mas os seus hábitos permaneceram o mesmo. Ele trouxe a cultura do céu aqui para essa terra. Ele não mudou, independente das circunstâncias. Eu acredito que também Jesus, ele teve distrações, teve dificuldades, assim como nós, porque vai dizer que ele se fez homem. Então, tudo que a gente vive hoje, Jesus também passou. Mas mesmo assim, os hábitos dele não mudaram, porque ele entendia que ele pertencia a outro reino e não aqui nessa terra. E a gente também precisa ter esse entendimento. Às vezes, a gente esquece que a gente está aqui somente de passagem. Se a gente ter esse entendimento de que a gente está aqui, mas nós pertencemos a outro reino, tudo se torna mais fácil. Aonde quer que a gente vá, a gente vai carregar a cultura do lugar de onde a gente pertence. Quando eu entendo que eu pertenço a um lugar, não importa qual lugar eu visite, os meus hábitos vão permanecer o mesmo do meu lugar de origem. Então, Jesus, ele tinha essa noção que ele estava aqui com uma missão. E quando acabasse essa missão, ele iria voltar para o seu lugar de origem. Da mesma forma é a nossa vida. Deus também deixou missões para nós, que também é do reino dele. E quando isso acabar, nós vamos voltar para o nosso lugar de origem. Mas aqueles que permaneceram leais a ele até o fim. João capítulo 8, versículo 23. João capítulo 8, versículo 23. Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Então Jesus, ele tinha essa noção de pertencimento, que ele pertencia a outro reino. E quando ele falava dos assuntos do reino, quando ele fazia as coisas do reino, muitas pessoas não entendiam, porque elas estavam presas a este mundo, às coisas dessa terra. E na versão A Mensagem vai dizer: vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Eram pessoas que eram leais a coisas, eram pessoas que tinham uma visão limitada, mas Jesus, ele tinha uma visão maior. Jesus, ele não vivia preso ao que ele podia ver, ao que ele podia tocar. Por isso eu entendo que Jesus, ele nunca viveu limitado. Jesus, tudo que ele precisava, ele tinha. Jesus, ele não precisava se preocupar, ele não precisava ficar ansioso, ele não precisava se desgastar, porque ele era leal ao Pai, e assim o Pai supria tudo que ele precisava. E essas pessoas aqui, elas eram leais a coisas, eram presas a coisas. E mesmo Jesus ensinando essas pessoas, às vezes essas pessoas andando com Jesus, não mudava quem Jesus era. Os hábitos de Jesus permaneciam o mesmo, porque quando a gente tem um foco, quando a gente mantém o nosso foco, nada vai nos tirar daquele foco, daquele propósito. Jesus, ele mantinha o foco, independente do que acontecia ao redor dele. E esse foco era o reino e a justiça de Deus. E tinha pessoas que seguiam a Jesus pelo que ele poderia oferecer, e não porque queriam conhecer mais desse reino. Teve um momento que as pessoas seguiram Jesus de barco, e Jesus foi e disse para essas pessoas: vocês estão me seguindo não porque entenderam os sinais, mas porque eu dei o alimento e vocês ficaram satisfeitos. Então eram pessoas que estavam se enganando, estavam seguindo a Jesus
pelo que Jesus podia oferecer e não porque queriam mais dele. Eram pessoas que queriam coisas, buscavam a Jesus por coisas e não porque queriam mais dele. E Deus falou isso comigo. Será que a nossa lealdade ela está em coisas que se deterioram, que vai passar? Ou será que a nossa lealdade está em Deus e no seu reino? Porque naquele grande dia, o que vai contar é se a nossa lealdade realmente permaneceu em Deus. A gente já reparou para pensar que tem coisas que a gente se desgasta e busca, mas que não vai adiantar naquele grande dia, tudo vai passar, tudo vai ficar. Nós não vamos levar nada conosco. Então, Deus ele fala com a gente, se a gente quer viver com Ele até o fim, se a gente quer realmente conhecer a Ele, viver um relacionamento profundo com Ele, basta a nossa lealdade estar nele e não em coisas. Ele diz para essas pessoas, não trabalhem tanto por comidas que se estragam, trabalhem pela comida que dura para sempre, que é a palavra, é o reino, é a vontade dele. E às vezes a gente perde o foco por coisas simples, por coisas que vai passar, que vão estar hoje aqui, mas amanhã pode não estar. Mas quando nós somos leais a Deus, nós temos tudo o que a gente precisa. E Ele nos dá o que a gente precisa. Às vezes não precisa nem a gente pedir, Ele sabe, Ele nos dá. Basta nós mantermos uma lealdade a Ele. Mateus 6,33 vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. A própria palavra vai dizer, vai ser dado, vai ser acrescentado. Deus ele não quer que a gente perca o alvo de vista correndo atrás de coisas. A própria palavra vai dizer que vai vir até nós, a gente não vai precisar ficar correndo atrás delas. E é isso que Deus ele quer para nossas vidas. Deus ele nos chamou para viver uma vida plena. E muitas pessoas se desgastam, muitas pessoas apenas sobrevivem, não vivem porque estão presas a coisas. E Deus está falando, basta você ser leal, basta você buscar o reino e a justiça e tudo vai ser dado. Então Jesus ele reduziu a nossa vida apenas a uma prioridade, que é o reino e a justiça. E a vida ela se torna muito mais simples quando a gente vive assim. Às vezes o homem ele dificulta muito quando ele tem mais de um foco. Deus ele está falando, eu estou te dando somente uma prioridade, é o meu reino e a justiça. Reino e a justiça se complementam, são um só. E às vezes a gente não entende porque está tão cansado, porque está tão desanimado, é porque a gente perdeu o alvo de vista. Deus ele reduziu a apenas uma prioridade. Ele não falou para a gente buscar o reino e a justiça, buscar o alimento, Não, ele falou o reino e a justiça. E tudo vai ser acrescentado. E o reino, ele se refere ao domínio, ao governo de Deus. A justiça é a posição, nosso relacionamento com Deus. Hoje, nosso posicionamento são de justos, nós somos justos. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez por nós. Mas nós precisamos viver de acordo com isso. Às vezes a gente fala que nosso posicionamento já é de justo pelo que Jesus fez, sim, mas nós precisamos também andar em justiça. Eu sou justa pelo que Jesus fez, mas será que eu tenho que continuar vivendo da mesma maneira? Ou eu tenho que andar de acordo com a palavra, com essa justiça? A própria palavra vai dizer para a gente andar de forma digna com o chamado que a gente recebeu. Eu não tenho que viver mais de qualquer maneira, porque hoje eu não sou qualquer pessoa, a gente é filho. Então a gente tem que viver como tal. As pessoas lá fora têm que ver um diferencial na nossa vida. Eu falei até, foi na reunião dos jovens, as pessoas às vezes, elas têm uma imagem errada de Deus. E será que a gente está ajudando essas pessoas a continuar a ter uma imagem errada de Deus pelo que a gente faz? Ou será que a gente está mostrando a verdadeira imagem de Deus através daquilo que a gente faz? Porque eu percebi que a gente pode ser a única oportunidade das pessoas conhecerem a Deus. Às vezes as pessoas lá fora estão querendo, todos lá fora estão querendo conhecer a Deus, só não sabem. E às vezes você que está aí, vai ser o único canal que vai levar aquela pessoa a conhecer a Deus. E quando eu percebi isso, eu falei, eu preciso acordar diferente, eu preciso falar diferente, eu preciso agir diferente, eu preciso ser leal a Deus, com as minhas atitudes, com o meu falar, com a minha forma de viver. A lealdade, ela é algo muito sério. Como eu falei, ser leal é a gente imitar a Cristo. A lealdade é um caráter, o caráter é Cristo. A gente precisa imitar esse caráter. A gente precisa ser moldado a esse caráter.
para as pessoas lá fora conhecerem a Deus através das nossas vidas. Mesmo que elas não queiram, por vontade própria, entrar aqui dentro, elas vão ver, nossa, aquela pessoa realmente ela tem algo diferente, eu quero ser como ela. Então a gente precisa viver essa lealdade até mesmo para ajudar as pessoas lá fora. E onde há o domínio do rei, há o acesso a tudo quanto o seu reino possui. E uma pergunta que eu fiz para a minha própria vida, será que de fato Deus ele tem domínio sobre a minha vida? Porque às vezes a gente quer acessar aquilo que é nosso por direito, mas será que a gente está deixando ele ter domínio sobre a nossa vida? Às vezes Deus falar, vai por um lado e eu querer ir para esse, ou às vezes Deus falar, espera e eu querer me mover. Como eu vou querer viver aquilo que Deus tem para a minha vida se eu não permito que ele esteja no controle? É como a própria palavra vai dizer, a carne ela quer ir para um lado, o espírito ele quer ir para o outro. Então, até mesmo para a gente viver aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa ser leal, a gente precisa se permitir ser dominado por ele. E eu já falei isso antes, e quando eu aprendi isso, que Deus, o Espírito Santo, ele é muito gentil, ele não vai forçar nenhum domínio. Ele não vai forçar a ter controle sobre a vida de ninguém, porque ele é gentil, ele quer que seja por vontade própria. Por mais que ele queira fazer com que, queira nos honrar, queira que a gente viva coisas grandes, ele não vai fazer se a gente não permitir, ele não vai fazer se a gente não permitir ser controlado por ele. E ele quer nos levar para caminhos mais altos e melhores que os nossos, mas ele precisa ter o domínio sobre a nossa vida. E assim a gente vai acessar tudo quanto ele tem. Se Deus ele habita em nós, por que aquilo que ele tem não vai ser nosso? Se ele habita em nós, aquilo que é dele também é nosso, como filhos, como herdeiros, também é nosso. Então, a gente precisa obedecer, a gente precisa ser leal para acessar aquilo que já é nosso. Provérbios, capítulo 21, versículo 21, na versão NVI, vai dizer, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Na verdade, foi o que Jesus viveu, que é o que a gente leu aqui no início. Ele foi honrado, colocado em lugares mais altos, porque ele foi humilde, obediente, ele foi leal. E a lealdade é em relação a um compromisso assumido. A gente aceitou a Jesus. Será que nós estamos sendo leais a esse compromisso? A gente aceitou a Jesus, mas isso está sendo demonstrado na nossa vida, ou a gente, como eu falei, continua vivendo como se não tivesse relacionamento nenhum com ele. E a lealdade é o ser realmente fiel, é o manter o compromisso que eu assumi com ele. E a justiça é o andar em conformidade com uma lei. Tem a lei de Deus, que é dita na própria palavra. Toda a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. E quando eu ando de acordo com a palavra, isso me permite acessar o que é meu por direito. Já parou para pensar que às vezes a gente pode ser cidadão de um reino na qual tem todos os recursos, que é o caso, mas a gente não desfrutar somente porque a gente está desobedecendo a uma lei? Isso acontece no natural, porque não vai acontecer em relação ao reino dos céus. Uma pessoa que está presa, por exemplo, ela continua sendo cidadã, mas ela não vai desfrutar o que é dela por direito, porque ela desobedeceu a uma lei. Da mesma forma, às vezes a gente quer que Deus ele nos honre, que Deus realize as promessas, mas a gente não é leal à palavra dele. E ser leal a Deus é ser leal à sua palavra. A palavra dele e ele são um só. Então, se eu quero que Deus ele honre, que ele honre com a sua palavra, eu preciso andar de acordo com essa palavra. Eu preciso obedecer essa palavra continuamente para eu acessar aquilo que é meu por direito. Eu preciso entender que eu sou filha, mas eu também sou cidadã de um reino a qual Deus não mostra favoritismo. Às vezes, a gente enfatiza muito que nós somos filhos. E muitas pessoas enfatizam isso e acham que isso é uma justificativa para viver de qualquer maneira. Mas, ao mesmo tempo que nós somos filhos, nós somos cidadãos de um reino. E Deus, ele é justo. Ele não vai mostrar favoritismo por nós. Não, porque ele é justo. Ao mesmo tempo que somos filhos, somos cidadãos de um reino justo. Então, ele fala para nossas vidas para vivermos de maneira santa, para vivermos em lealdade a ele, não somente em palavras, mas em atitudes. Naquele grande dia não vai contar somente aquilo que a gente disse. Naquele grande dia vai contar como a gente viveu.
como tem uma passagem que mexeu muito comigo quando eu li a primeira vez, de pessoas que disseram para ele que curaram, fizeram inúmeras coisas no nome do reino, mas ele vai falar: aparta-se de mim, que eu não vos conheço. Porque não é questão do que a gente fala, do que a gente faz, se a gente não tiver uma verdadeira lealdade a ele. Tem pessoas que apenas do falar acha que está sendo leal, não está. É na conduta. A pessoa ela tem que ver um diferencial na nossa forma de falar, na nossa conduta. A gente tem que mostrar Cristo. Isso é a verdadeira lealdade. E Mateus, capítulo 6, versículo 24, vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Tem versões que vai dizer mamão, que é dinheiro, bens terrenos, riquezas. Eu percebi que Deus ele não quer uma lealdade dividida. Às vezes a gente fala: eu vou até buscar a Deus, mas deixa eu também estar lá fora, fazendo o que as pessoas fazem lá fora. Não, ou Deus quer a gente por inteiro, ou não é nada. Tem que ser uma lealdade por inteiro. O relacionamento com Deus é uma coisa muito séria. A gente, quando assume um relacionamento com Ele, não dá para ficar meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Ou eu estou lá fora, ou eu fico com os hábitos lá de fora, ou eu me permito ser moldada a cada dia para viver da forma como Ele me diz para viver. Essa é a verdadeira lealdade. A lealdade a Deus não é somente em uma coisa ou outra, a lealdade é por inteiro. Ele busca pessoas que a cada dia queiram ser moldadas. Não estou falando que a gente não vai errar no meio do caminho, não, a gente vai errar. Nós somos chamados de santos, mas estamos em processo de santificação. Não quer dizer que nós somos perfeitos, não. Mas se a gente tiver um coração moldado, humilde, como eu falei, a gente vai ser parecido a cada dia com Ele. É isso que Ele quer. Ele não está em busca de pessoas perfeitas. Ele está em busca de pessoas que se permitem ser moldadas por Ele. Essa é a verdadeira lealdade. Então, não é buscar coisas. Eu tenho que buscar a vontade dEle, ser parecida com Ele a cada dia. E eu percebi que o segredo para essa busca simplesmente é o amor. Por quê? Quando eu amo algo, quando eu amo alguém, eu me dedico a essa pessoa. Eu valorizo, eu priorizo aquela pessoa. Não existe essa de que não tem tempo. Quantas das vezes a gente já falou que não tem tempo para falar com Deus, não tem tempo de vir na igreja. Não existe essa. Quando a gente ama alguém, quando a gente ama algo, seja para fazer ou seja alguém, a gente vai se dedicar. Não existe essa de não ter tempo. A gente sempre vai estar em contato com essa pessoa, porque o amor nos faz buscar, o amor nos faz nos dedicar. E quando eu amo, eu sou leal, não somente em palavras, mas em atitudes. Do que adianta eu falar e não honrar com aquilo que eu falo? É igual quando às vezes a gente fala que acredita na palavra de Deus, mas quando surge uma situação, a gente mostra totalmente o contrário. Isso não é uma lealdade. A lealdade, ela se complementa em palavras e atitudes. Se não está sendo vista em atitudes, estamos apenas enganando a nós mesmos. A lealdade, ela é manifestada exteriormente. E, como eu falei, quando eu amo alguém, eu vou valorizar aquilo que a outra pessoa valoriza. Aquilo que a pessoa ama, eu também vou passar a amar, somente porque aquela pessoa gosta e porque eu quero agradar essa pessoa. Então, Deus, em relação à sua vontade, não existe essa de ter a minha vontade e ter a vontade dele. Se eu amo a ele, eu vou valorizar a vontade dele, eu vou querer fazer a vontade dele simplesmente porque eu o amo. Tem muitas pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas ainda nem experimentaram esse amor. A gente precisa viver esse amor para viver a vontade dele. Como eu amo a Deus, tudo se torna mais fácil. Quando eu amo a Deus, é impossível eu não valorizar aquilo que ele valoriza. Não tem como desenvolver lealdade no coração de quem não tem amor. E esse amor, ele é desenvolvido quanto mais eu me aproximo. Não tem como eu me aproximar de Deus e não sentir algo mais forte por ele a cada dia. Não tem como eu me aproximar de Deus e
permanecer da mesma forma, não tem como. Quanto mais eu me aproximo dele, mais parecida com ele eu fico. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu quero estar perto dele. Se uma pessoa falar que teve contato com Deus, mas não sente que precisa de mais, não teve contato nenhum com ele. O contato com Deus nos faz sempre querer mais. Deus, ele é muito grande para a gente dizer que já experimentou plenamente esse relacionamento. Até ele vir nos buscar, a gente não vai ter experimentado nem a metade. Deus, ele é muito grande, ele tem um relacionamento profundo com cada um de nós. E tudo isso é com base nessa lealdade. Deus, ele é leal à sua palavra. Aquilo que ele diz, ele cumpre. Então, nós também devemos ser leais com o compromisso que a gente assumiu. Se ele é leal e nos honra e cumpre aquilo que ele nos diz, quando Deus deixou de cumprir alguma coisa que falou para nós? Quando Deus, ele nos desamparou? Quando Deus, ele nos deixou sozinhos? Se ele honra com a parte dele, nós também devemos honrar com a nossa. Um relacionamento é assim, não é apenas uma pessoa ser fiel com a parte dela, tem que ambos serem fiéis. Senão não existe um relacionamento. Aquele relacionamento, ele vai se destruir, vai acabar. Então, Deus, ele já é leal, a gente não tem dúvida disso. Agora, será que nós somos leais com a nossa parte? Nós precisamos ser fiéis nesse relacionamento. E eu percebi, como eu falei aqui no início, a lealdade não é pelo que a outra pessoa faz. A lealdade é questão de caráter, o caráter é Cristo. Ou seja, não importa o que a outra pessoa faça, eu vou permanecer leal. Eu vou permanecer o mesmo. E em relação a Deus, como está sendo falado esse mês, que é a lealdade a Deus, eu vou ser leal a Deus, não pelo aquilo que Ele vai me oferecer, não pelo aquilo que Ele vai me dar, mas por quem Ele é, porque eu reconheço que eu preciso dEle. Não importa aquilo que Deus vai me dar, não importa quando Ele vai me dar, eu vou permanecer leal a Ele, porque é dEle que eu preciso, não de coisas. As coisas, elas se tornam subprodutos, elas vêm através dessa busca, mas a minha busca tem que ser somente Ele. Até mesmo quando a gente não casa pelo que a outra pessoa vai nos oferecer, simplesmente porque a gente ama aquela pessoa. Então, da mesma forma, eu tenho que buscar a Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele vai me dar. E 2 Timóteo 2,13 vai dizer: se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus, Jesus, permanece o mesmo, independente daquilo que a gente faça. Isso foi demonstrado na cruz. O que a gente fez para merecer? Nada. Se fosse pelo que eu mereço, eu não conseguiria nada. Ele não teria sido crucificado. Então, o caráter de Deus, ele não muda. Independente se ele vai receber amor de uma pessoa ou não. Ele ama aquela pessoa, porque ele é amor. Ele é leal, independente se a outra pessoa não retribua, porque ele é a própria lealdade. Então, é isso que ele busca em nós, uma verdadeira lealdade, não pelo que vai receber em troca. E Jesus, ele demonstrou isso na cruz. A cruz foi um processo muito doloroso, pelo que a gente lê, a gente sabe que tem uma ideia de o que Jesus passou. Ninguém iria suportar a crucificação pelo que poderia apalpar, pelo que poderia ter sido oferecido. Não, ele somente suportou aquela cruz porque ele sabia que era a vontade do Pai. Então ele suportou a cruz porque ele foi leal ao Pai. Eu percebi que a lealdade, ela é a chave que vai nos manter o mesmo durante o processo e vai nos conduzir até o final. A lealdade, quando nós somos leais, a gente não vai mudar. Pode as circunstâncias estarem difíceis, pode Deus prometer algo para nossas vidas e a gente não vê acontecer. Independente de tudo, a gente vai permanecer leal a Ele. Essa é a verdadeira lealdade, é você não mudar, independente do que aconteça ao seu redor. Independente se você não está vendo nada, independente se está tudo escuro, seja leal a Deus, porque Deus é leal a nossas vidas, então nós precisamos também ser leais a Ele. Não depende de circunstâncias, não depende do que a gente tem. Foi falado até aqui no ofertório em relação a isso, para nós sermos gratos. Não é pelo que a gente tem, é simplesmente por quem a gente tem do nosso lado. Então, essa é a lealdade que Deus busca em nós. 1 João capítulo 4, versículo 9.
diz: Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Como eu falei, até mesmo Deus não ficou somente em palavras. Ele demonstrou em atitudes o quanto ele nos ama. E o seu amor foi entrega total. Ele entregou o seu único filho. Quem é mãe, quem é pai sabe a dor que seria entregar o filho por pessoas que viraram as costas, por pessoas que não davam nada por ele. E ele entregou. O amor é isso, o amor ele é entrega total. Quando eu amo a Deus, eu me entrego por inteiro, não pela metade. Eu não vou medir esforços, porque eu enfatizo essa lealdade, eu enfatizo esse relacionamento com Ele. Ser, de fato, amar a Deus é você entregar tudo. Tudo, porque você quer tudo dEle. Eu percebi isso, que se a gente quer ter mais de Deus, se a gente quer ter tudo de Deus em nós, a gente precisa ter menos de nós. É como a própria palavra vai dizer, mais de Deus e menos de mim. Se eu tenho muito de mim, é menos espaço para Deus me preencher. Sabe? Quanto mais eu me esvazio, mais eu me encho de Deus. Não tem como ter as duas coisas. Não tem como eu ser cheia de mim mesma e ser cheia de Deus. Por isso que Jesus, em Filipenses, como a gente leu, vai dizer que ele se esvaziou. Deus é mais humilde que nós. Já reparou nisso, que Deus é mais humilde? Jesus, ele se esvaziou. Fala que ele abriu mão de tudo que era dele, simplesmente porque assim ele quis fazer a vontade do Pai. E ao mesmo tempo que fala que ele se esvaziou, em Colossenses tem um versículo que vai dizer que foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Uma pessoa, ao mesmo tempo que estava vazia, estava mais cheia. Jesus foi a pessoa mais vazia, ao mesmo tempo mais cheia que teve nessa terra. E é o que Ele tem para nossas vidas. Ele quer nos encher por inteiro. Mas eu preciso me esvaziar de mim mesma. A cada dia eu preciso abrir mão do velho estilo de viver, abrir mão do velho estilo de pensar, para deixar Ele me preencher por inteiro. E dentro disso que falei sobre humildade, obediência, lealdade, amar é a gente obedecer. João capítulo 14, versículo 15, na NVI vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quando a gente ama, obedecer se torna mais fácil, se torna mais leve. Tem muitas pessoas lá fora que elas dizem muito essa frase, que elas querem primeiro se consertar para depois se achegarem a Deus. E na verdade Deus está falando, é somente ao se aproximar que essa pessoa ela vai ser moldada e vai ser transformada. Porque a gente só é transformado quando tem contato com esse amor. A palavra vai dizer que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Até mesmo para a gente amar a Deus, a gente precisa do início, da atitude dEle, do amor dEle. Não conseguimos amar a Deus sozinhos. Então, para a gente obedecer, a gente precisa ter contato com esse amor. O amor, ele nos faz ser leais. E a obediência é uma manifestação da lealdade. Quando nós somos obedientes, as pessoas vão ver, essa pessoa é uma pessoa leal. Não tem como eu dizer que sou leal se as pessoas não estão vendo a obediência, a manifestação do caráter de Cristo em mim. Amar é obedecer. João capítulo 15, versículo 10. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Coloca no versículo 18. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O próximo. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Eu fiquei refletindo nessa passagem aqui, porque fala que a gente não vai permanecer nesse amor, sendo que o amor de Deus, ele não muda, independente daquilo que a gente faça. Mas esse amor aqui, Deus falou comigo, esse amor significa caridade.
que é o cuidado de Deus. O amor dele não muda independente daquilo que a gente faça, mas aquilo que a gente faz vai determinar quanto do cuidado de Deus a gente vai receber. Porque o cuidado de Deus, a gente que decide se aceita ou não. As pessoas lá fora não aceitam esse cuidado de Deus, elas estão no cuidado do mundo. O que o mundo tem a oferecer? Nada, porque Deus ele é dono de tudo. O mundo ele só oferece ilusão, somente engano. As pessoas lá fora acham que têm a verdadeira riqueza, acham que são prósperas, quando na verdade tudo isso a gente encontra em Jesus. Porque aquilo que elas tanto buscam, como eu falei, vai passar. Pode estar aqui hoje, pode amanhã não estar. E se tudo isso for embora, essas pessoas caem, essas pessoas desanimam. Algumas morrem fisicamente até, porque perderam coisas, estavam apoiadas em coisas. Então são pessoas que vivem enganadas lá fora. E Deus aqui falou comigo, quando a gente obedece a palavra dEle, quando a gente segue a palavra dEle, a gente permanece debaixo desse cuidado dEle. Não tem como eu obedecer a palavra e aquilo que Deus tem para mim eu não viver. Não tem como. A palavra de Deus vai dizer que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, mas que ele vem para nos dar vida. E às vezes a gente acha que o inimigo ele tem autoridade para tirar algo da nossa vida. Não tem. Aquilo que Deus ele nos concede é nosso. Mas se a gente desobedecer, se a gente não viver de acordo com a verdade, viver de acordo com as mentiras do inimigo, aí sim a gente perde, porque a gente entregou, não porque ele tirou. Então Deus aqui está falando, é a gente permanecer debaixo desse cuidado dele, e aquilo que ele tem para nossas vidas não vai nos ser tirado. E para a gente permanecer nesse cuidado, é permanecer em obediência, permanecer em lealdade a ele. Porque a gente tem que entender isso, o mundo ele não vai ter nada para nos oferecer. Mas Jesus ele veio para nos dar essa vida plena, em abundância. Uma vida que satisfaz, não é uma vida de cansaço, de desânimo, de andar cabisbaixo, não. A palavra vai dizer que a gente foi feito para andar de cabeça erguida. Mas é para aqueles que buscam a Deus e buscam viver uma verdadeira lealdade a Deus e não a coisas. Tiago, capítulo 4, versículo 2 ao 6, vai dizer assim: vocês cobiçam, mas não alcançam. Matam e desejam o que os outros têm, mas que não conseguem obtê-lo. Daí as lutas e as guerras. Não têm porque não pedem a Deus. Ou então, quando pedem, não recebem, porque fazem-no com más intenções. Pedem com o fim de satisfazer os vossos apetites. Vocês são desleais como adúlteros. Não veem que gostar do mundo é estar contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou julgam sem razão aquela escritura que diz que o Espírito que Ele colocou dentro de nós tem ciúmes. Por isso, tanto maior é o seu auxílio. E também está escrito que Deus opõe-se aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Aqui está falando do adultério, da deslealdade a Deus, que é a gente colocar coisas, pessoas acima de Deus. E aqui vai dizer que não tem como a gente ser amigo de Deus e ser amigo do mundo, que foi como eu falei ao longo da mensagem. Ou eu tenho como foco buscar coisas, buscar aquilo que o mundo tem a me oferecer, ou eu sou leal ao mundo, ou eu sou leal a Deus. E assim eu vivo tudo quanto Ele me prometeu, sem medir esforços, não é por esforço. Aqui vai dizer que Ele se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Tem versões que vai dizer que Ele dá graça aos humildes. A graça é um presente, não é por esforço, não importa aquilo que eu faço, é pelo que Jesus já fez por mim. Então, quando a gente é leal a Deus, não é pelo nosso esforço. Tudo quanto Ele tem para nos dar vai ser acrescentado na nossa vida. Mas aonde está a nossa lealdade? Estamos sendo amigos de Deus ou amigos do mundo? Estamos sendo leais a Deus ou leais ao mundo? Aqui vai dizer que o Espírito colocado em nós, ele tem fortes ciúmes. Ele não quer uma lealdade dividida. Como eu falei, Ele nos quer por inteiro. Ele nos ama tanto que Ele não quer nos dividir com mais nada. Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente seja viva somente para Ele. E isso é o melhor para nós. Eu não sei controlar minha própria vida. Eu não sei aquilo que eu preciso.
Somente Deus sabe aquilo que eu preciso. Eu parei para perceber isso esses dias, para refletir nisso. Deus, Ele sabe melhor do que nós mesmos aquilo que a gente precisa. Quantas das vezes a gente já pediu coisas que, na verdade, foi coisa de momento, a gente realmente não necessitava daquilo. Mas Deus, Ele nos dá aquilo que a gente precisa, aquilo que de fato a gente necessita. Ele não vai nos dar algo que não vai nos acrescentar. É por isso também que Ele nos dá no tempo certo. Às vezes a gente acha que está demorando, mas Ele nos dá no tempo certo, porque Ele sabe o que a gente precisa e Ele sabe o momento que a gente precisa. Então Deus, Ele é aquele que sabe cuidar de nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Então Ele tem esse ciúme saudável. Ele não quer nos dividir com mais ninguém, com mais nada. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o centro das nossas vidas. Ele nos priorizou lá na cruz. Antes mesmo de Adão e Eva eles pecarem, Deus, Ele já tinha um plano. Porque Ele sempre teve em vista esse relacionamento. Se Ele fizesse pouco caso desse relacionamento, Ele podia abrir mão de nós. Eu dei a ordem e eles desobedeceram porque quiseram. Pronto, acabou. Mas não, Ele já tinha um plano. Mesmo antes de tudo acontecer, Ele sabia que ia acontecer. Ele já tinha em vista que iria enviar Jesus. Porque o plano dele sempre foi o relacionamento. O plano dele sempre foi que a gente governasse com Ele. E começa aqui nessa terra. Às vezes a gente quer governar com Ele, a gente quer reinar com Ele, mas será que nós estamos vivendo isso aqui já nessa terra, no momento de agora? Ele quer que a gente também valorize esse relacionamento da mesma forma que Ele valorizou. Eu percebi que as nossas petições, elas são de acordo com aquilo que está no nosso coração. Aqui em Tiago, foi dito que eles pediram coisas que não era o que eles precisavam. Eles pediram coisas que era para o próprio prazer deles. Eu percebi que se o nosso coração está voltado para Deus, a gente sempre vai pedir algo que é de acordo com a vontade dEle. Mas se o meu coração está fora de Deus, eu sempre vou pedir coisas somente para o prazer, não porque eu preciso. E até mesmo para a gente receber, até mesmo para a gente pedir certo, a gente precisa se manter leais a Deus. O povo no deserto estava sendo guiado para uma terra prometida e eles a todo momento estavam reclamando pela falta de água, pela falta de carne. Eles queriam ir para o Egito para comer uma carne, sendo que Deus estava falando que tinha um banquete para eles, uma terra prometida. Eu percebi que às vezes a gente não sabe pedir, mas se o nosso coração ele permanecer em Deus, permanecer leais a Deus, a gente vai pedir algo que é de acordo com a vontade dEle, assim a gente vai ser atendido. É simples, basta a gente buscar Ele. A palavra vai dizer, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. É fácil, é simples, é buscar Ele de todo o coração. Não é dividir, buscar Ele e buscar coisas. Para finalizar, Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, aqueles que são leais a Ele. A gente precisa entender que Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos honrar, mas é aqueles que o buscam. Ele não quer que a gente busque coisas. Ele está falando, apenas me busque, apenas se mantenha leal no seu relacionamento comigo e tudo vai ser acrescentado. Então, que a gente possa ser leais a Deus, todos os dias das nossas vidas, independente das circunstâncias, independente daquilo que hoje a gente pode ver, hoje a gente possa apalpar. Mantenha a lealdade a Deus. Não é à toa que Deus falou esse tema para o nosso pastor. Então, que a gente viva essa lealdade a Deus, sabendo que tudo mais vai ser nos acrescentado dentro da vontade dEle para nossas vidas, amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.